o Palmeiras vai apostar suas fichas em Copa do Brasil e Libertadores da América. Só que, nesse meio tempo, o Palmeiras deslanchou no Campeonato Brasileiro e está a 3 pontos do líder. Vai brigar pelo Campeonato Brasileiro mesmo? Como parece que tá indo lá, tá indo bem. Mas vai brigar mesmo? Ou vai ficar essa coisa nas entrelinhas que a gente não sabe quando é, quando não é? Eu acho que está muito claro o que o Palmeiras vai fazer. Se ele vai brigar ou não, é tão impossível a gente dizer quanto é impossível dizer se o Flamengo vai brigar, se o Grêmio vai brigar, até onde o Internacional e o São Paulo vão brigar. Acho que a gente não vai saber o rendimento. Mas o que eu acho que aconteceu com o Palmeiras desde a chegada do Filipão é uma clareza em relação à atitude e à relação entre os campeonatos. A ponto dele chegar e depois do último jogo dizer... antes das partidas de Copas Libertadores e de Copa do Brasil, eu vou mudar o time completamente, vou mudar todos. Quer dizer, ele não disse eu vou escalar os reservas, ele não vai chamar um grupo de reserva e outro grupo de titular, mas a gente falou sabe... isso com relação ao clássico, desculpa te interromper, então, Corinthians, deu um recado. Ele já disse que contra o Corinthians o time que vai jogar é aquele outro time, o time com o Lucas Lima, o time com o Johan, que não é um time fraco, né? Que é um time forte também, é um time com o Daverson, que hoje entrou e fez a diferença, ajudou a fazer a diferença. Então, assim, o que eu acho que mudou é a clareza em relação à maneira como tratar cada competição. Quer dizer, onde ele vai pôr um time, onde ele vai pôr outro time. Acho que aquela coisa do time misto que ele vinha fazendo vai acontecer muito pouco a partir de agora, considerando que o Palmeiras tem 4 jogos de Copas até o comecinho de outubro e, portanto, já que ele disse que antes desses jogos de Copa ele vai mudar todo mundo, assim, tá muito claro. Ele tomou uma decisão, ele tomou uma escolha. Dessa escolha pressupõe-se que a prioridade, como você disse, são as 2 Copas, mas eu acho que não dá para descartar, evidentemente, o que esse outro time pode fazer. Até porque é um outro time com jogadores também com qualidade. Eu até disse, talvez sob o comando do Filipão, as 2 melhores partidas do Palmeiras tenham sido com o time do Brasileiro. O jogo contra o Vitória e o jogo contra o Internacional, em que a equipe criou muito. Não venceu, empatou o jogo, mas era um jogo complicado contra o Inter fora e ele empatou. Hoje foi o time principal, e o time principal que sofreu bastante no primeiro tempo, né? Criou muito pouco, não conseguia criar, mas a diferença que existe, acho que desse Palmeiras mais recente, é que a partir do momento que ele faz o gol, você sabe que vai ser difícil correr atrás. Até o Bertozzi falava na redação, né? O Palmeiras fez 1-0 para conseguir empatar, é muito difícil. E foi assim, quer dizer, o Atlético Paranaense, que fez um bom primeiro tempo, na segunda etapa, mesmo depois do gol do Palmeiras, praticamente não chutou. Eu achei que o Atlético hoje teve uma maldade que eu vou falar, uma, entre aspas, recaída, estilo Fernando Diniz, no momento que tomou o gol. Achou que podia ganhar o jogo, adiantou o time inteiro, deu campo para o Palmeiras e tomou o gol. E o segundo gol já é uma consequência natural, né? Já no final do jogo e tal, o pênalti aconteceu. Você está jogando contra o Palmeiras, fora de casa, e você está todo no campo do Palmeiras. O Palmeiras louquinho para ter uma chance daquela. O Atlético estava ali criando situações e tudo, se empolgou no jogo. Trocou mais passes, teve mais posse de bola, estava criando mais situações, e o Palmeiras estava esperando aquilo para dar o bote, que é assim que joga o time do Felipão. E foi lá e fez 1-0. Quer dizer, como jogava o Atlético com o Diniz, e não joga com o Thiago Nunes. Mas fora de casa se sentiu confortável no jogo. E aí acabou sendo, digamos, apunhalado pelas costas, porque o Palmeiras está preparado para isso. Agora, com relação a disputar título, eu acho que um elenco caro como o do Palmeiras não tem o direito de alguém falar assim, não, estamos só nas costas. Tem que disputar tudo. Tudo. Usando os 2 elencos, claro, os 2 times, para isso tem elenco. E o Felipão está fazendo isso, que é uma coisa até meio que óbvia. Ele está tendo coragem de fazer e tem que fazer mesmo. Ele não trabalhou na Europa? Sim. Ele nunca viu isso? Usar reserva, titular, ele viu, cansou de ver, trabalhou na Inglaterra, trabalhou em Portugal, viajava pela Europa quando era técnico da seleção portuguesa, observando vários campeonatos, até para convocar os jogadores portugueses que jogam espalhados por vários países. É normal, o que ele está fazendo está certo. Ele conseguiu definir 2 times, ele tem um elenco bom, a diferença dos titulares e das reservas não é gritante, em várias posições, tem jogadores de bom nível, e ele conseguiu ajustar. Então ele tem que remar em todas as direções, evidentemente. E lógico, estabelecendo uma prioridade aqui, outra ali, isso é normal. E tem chance, porque o campeonato não tem ninguém que se destaque. E ele tem um elenco muito farto. E agora conseguiu encontrar uma maneira de jogar. Que é uma maneira de jogar do tal, como disse o Arnaldo, foi o Jean que falou do futebol reativo. E eu, o Arnaldo. Também virou um time reativo. Virou também um time reativo. É isso, é o time que espera, contra-ataca, joga no erro. O Palmeiras hoje, ele deu 61 lançamentos. 61. E eu fiz a conta. Para cada 5 passes certos, 4,9 passes certos, 1 lançamento.
Pensa bem. 1, 2, 3, 4, 5, quebra. 1, 2, 3, 4, 5, lança. E aí você vai encontrar também alguns chutões ali, que é aquela coisa de tirar a bola da zona de perigo. É completamente diferente da proposta do técnico anterior. É totalmente diferente. E é um número expressivo, 61 lançamentos jogando em casa. Quanto o Atlético é uma boa equipe, em bom momento, mas não é o bicho-papão do campeonato, longe disso. O que eu acho assim, essa possibilidade só se abriu do Palmeiras brigar pelas 3 frentes. O elenco, depois da chegada do Filipão, o elenco era bom, sempre foi. Mas com o Roger só tinha 12 jogadores que podiam entrar em campo. Agora tem 20, 21, 22. O Borja teve dificuldades, o Davidson não podia entrar em campo, o Lucas Lima não podia entrar em campo. O torcedor do Palmeiras não queria ser os caras em campo. Dudu em crise. A gente está falando agora a recuperação da confiança de todo o elenco é mérito do Filipão. Então hoje, ter 2 times do mesmo nível é fruto do trabalho dele também na questão da confiança, da aposta. Então, eu acho assim, o Palmeiras sempre foi aquele que tinha melhor material, sempre. Mas não estava sendo utilizado da maneira correta. Então não adiantava, ia morrer com um elenco maravilhoso nas 3 frentes, com um time só jogando. Agora ele tem total condição. O time reserva, o time B, o time alternativo, o time do final de semana do Palmeiras é do mesmo nível dos times que disputam a ponta do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Não tem muita diferença. Então eu acho que o Palmeiras tem total condição de brigar no Brasileiro também. E não acho que ele vá ter problemas e agora, até pela personalidade do treinador, eu vou colocar o time reserva contra o Corinthians, entre aspas, vou colocar o time reserva contra o São Paulo. Ele pode fazer isso. E essa coisa que, por exemplo, no começo do ano, a gente está discutindo isso mais cedo no debate. Quando o Roger chega, pergunta: ei, Roger, Paulistão, laboratório, ele falou: não, se eu não ganhar, eu tô frito. E não deu outra. Ele falou isso no Bola da Vez. Ele falou: eu sei que isso tem um peso para mim, que o resultado tem um peso para mim. E de fato teve, né? Mas aí eu acho que nesse caso, a melhor chance dele ter um melhor resultado, ele não entendeu que era justamente aproveitar melhor o elenco, né? Eu acho que, de fato, é a grande diferença entre os dois. Além da questão do jogo, que é óbvia, basta ver os jogos, o número de jogadores sendo aproveitados e, ao mesmo tempo, sendo mantidos satisfeitos, né? O que o jogador de futebol quer? Quer jogar, né? E dando retorno, né? Também, né? Claro. Jogando, porque a questão motivacional, né? De fato, acho que são 3 pontos, mas 2 são o mesmo, na verdade. Porque a questão motivacional tem tudo a ver com isso. O fato dos caras amarem ele, ficarem felizes e todo mundo dar entrevista gratuitamente elogiando o Filipão, tem a ver com o fato de que todo mundo tá jogando o tempo todo. E tá jogando, né? Não tá treinando. Palmeiras, entre aspas, não treina. Palmeiras saiu de Chapecó, não conseguiu, foi para Porto Alegre e tal. Um monte de jogador, time jogando domingo, quarto, times diferentes. Não tem semana. O Filipão não teve uma semana de trabalho, aquelas que os treinadores adoram. Não, é nessa base, motivação, recuperação, esquema tático e é isso. E ele conseguiu nesse calendário maluco, vai ter o setembro mais cheio de todos os demais concorrentes, conseguir achar 2 times do mesmo nível. Para fechar rapidinho, Jean, para a gente ir para o break, para falar da demissão do Loss, mesmo com esses números que o Mauro trouxe e observando esse G4, o Palmeiras é o que está jogando melhor? Eu acho difícil o que é jogar melhor? Quer dizer, a gente está falando do tipo de jogo. Eu acho que o Internacional e o São Paulo, Arnaldo já falou bastante do tipo de jogo que tem tanto o Internacional como o São Paulo, né? O Inter talvez seja aquele mais reativo, para usar o termo novamente. Todo mundo vai ter que falar, falta o Bertozzi. Mas o Palmeiras, o Palmeiras também. Reativo. E aquele que talvez tente jogar mais, ou propor mais o jogo, ou trocar mais passes, ou triangular mais, é aquele que tem sido menos eficiente, que tem sido mais irregular. Isso é indiscutível. Eu acho que o Palmeiras tem sido de uma eficiência absurda e tem sofrido muito pouco. Aquele papo de precisa saber sofrer. O Palmeiras não tem precisado sofrer porque tem sofrido muito pouco. Ele, de fato, era um time que dava muita oportunidade para os adversários e não tem dado. Acho que a exceção foi um jogo em que a equipe jogou com 10 jogadores contra 11. Ali, de fato, sofreu muito. Mas desde que o Filipão chegou, pouco depois disso, o time tem sofrido muito pouco. Muito bem. Vamos para o intervalo sem sofrimento, hein? Para no próximo bloco a gente falar sobre sofrimento, sim. O sofrimento do corintiano, que está vendo o time jogando mal